Tem que ser o antes, durante e depois. Durante é bravo. Durante tem uns durante que você tá. Em nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe, fora e dentro de nós, peço que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. Amém. Podemos beber tudo de uma vez só. Pessoal, boa tarde. Para quem está vindo pela primeira vez, a dica que a gente sempre passa é ficar quietinho, o máximo que vocês puderem, para que vocês consigam ter domínio das sensações que vocês vão sentindo, tá? Respiração ajuda a controlar, caso vocês sintam algum mal-estar. Um dos mal-estares que pode acontecer é a sensação de mente agitada, sensação estomacal, da vontade de vomitar, um certo enjoo, vocês vão sentir um pouquinho de peso no estômago, pode acontecer esse tipo de coisa. Se ficar bem quietinho, você consegue com a respiração controlar. E aí, levanta bem a cabeça, sente que vai vomitar, levanta bem a cabeça assim, inspira profundamente pelo nariz, segura um pouquinho e solta devagar. Aí você mesmo vai encontrando o seu jeito ali de controlar isso. A ideia é não vomitar, tá? Conseguir segurar o máximo que vocês puderem, não vomitar. Não teve jeito, vomitou, que não seja no banheiro, tá? Se vomitar no banheiro, vai ter que limpar antes de ir embora, tá? Então, não vomita no banheiro, pode vomitar na grama, na terra lá e tal, pode ir, mas a ideia é não vomitar. Então, pensem nisso, tá? Essa sensação do chá, ela é nova. Para vocês que estão bebendo pela primeira vez, é recente. Então, a gente não tem muita intimidade com isso, né? Então, pode gerar esse mal-estar. Mas, se conseguir ficar quietinho, a respiração vai ajudar, ok? Mesmo quem já bebeu alguma vez, ou poucas vezes, também pode passar por essas dificuldades. Então, essa aí é a chave, tá? Quero pedir para vocês, quem está em amigo, quem está em família, não conversem, absolutamente não conversem, sabe? Às vezes olha para o outro, começa a dar risada, o outro começa a dar risada, e nem sabe o que o outro está rindo, por que eu estou rindo, e entra em conversa, tá? E não é para conversar, o processo é individual, é para dentro. Então eu peço sempre de olhos fechados. Por que de olhos fechados? Você fica de olho aberto, você fica reparando o que está acontecendo com o outro. Lá fora, passarinho, a árvore, não sei o que, o barracão e tal. E, de certa forma, a gente está aqui para ter uma experiência interna, né? Então, o olho fechado, a gente mira para dentro, certo? Uma outra coisa também, caso aconteça aquela confusão mental, o que o chá faz é expandir o que já acontece com a gente no dia a dia. Então, essa confusão mental é o que a gente já vive, mas a gente não percebe. Então, aqui no chá isso fica evidente. O jeito de conseguir equilibrar isso é se concentrar no coração, de verdade se concentrar no coração. Se precisar pôr a mão assim, sentir, mexer aqui essa região do coração, pode fazer e se concentra aqui. O Gilberto vai ensinar pra gente uma técnica para se concentrar melhor no coração, tá? Então não conversem, desliguem o celular se estiver ligado, cuidado para não tocar nenhum alarme aí durante o processo, tá bom? Também, o trabalho
sempre mando esse áudio para vocês e falo, olha, o trabalho é de meditação. Meditação é meditação. Meditação não é andando por aí, passeando, quero abraçar a árvore, quero não sei o que, esse tipo de coisa, né? Virou até meme do Instagram já, esse negócio de beber ayahuasca, quero abraçar a árvore, porque realmente é uma piada, né? Então, fica quietinho, meditação, cada um no seu lugar, né? São 3 horas praticamente de meditação. Então, essas 3 horas é um momento de você estar com você, tá? Então, aproveitem o máximo que vocês puderem. O processo com o chá é bem delicado, assim, a gente não tem, às vezes a pessoa que está vindo pela primeira vez não tem tanta disposição para estar bebendo chá. Então, aproveita o máximo que vocês puderem, tá? O desconforto é processo interno, você não quer ver, aí você pergunta para si mesmo, por que eu não quero ver? Por que eu não quero aceitar? Por que eu não quero? Por que eu não quero sentir? Normalmente é isso, tá? Então, respiração ajuda bastante vocês irem controlando isso. Bom, é isso. Vou passar a palavra então pro Gilberto. Ele vai trazer uma explicaçãozinha pra gente aí do processo que a gente vai viver hoje, tá bom? Boa meditação para todos. Pessoal, boa tarde. Pessoal do fundo, escuta bem? Tá tranquilo? Então, que festa bonita, hein? Valeu. É importante a presença de vocês, todos vocês, porque hoje é um dia de festa. Não sei se vocês observaram lá na divulgação do Instagram, tinha uma montanha lá, vocês viram? Aquele é o Monte Olimpo. A gente, em algum momento, precisa subir ele. Tá? E quando a gente sobe, tem a festa. Então, hoje é um dia de festa. Bom, pessoal, então hoje nós vamos fazer assim um exercício que envolve uma reconciliação. Então, lembrando, né, o que é uma sessão instrutiva? É uma sessão temática. A gente vem e faz a proposta de um tema. É claro que vocês têm as necessidades, as prioridades que estão aí dentro de vocês, no coração de vocês. Tá? Mas a sessão instrutiva traz um tema e aqueles que conseguem entrar na frequência, a maioria às vezes consegue, né? Esse é o objetivo. Vai trazer então para vocês uma reconciliação com o nosso Pai físico e o nosso Pai divino. A nossa mãe física e a nossa mãe divina. Então, esses dois personagens da nossa vida, né, tanto o pai físico quanto a mãe física, né, o pai divino e a mãe divina, é o que nos conduzem dentro do processo de ascensão. E por que o pai físico e a mãe física é importante? Porque deram o nosso corpo, não é mesmo? Esse corpo só foi possível de a gente ter porque o nosso pai e a nossa mãe fizeram esse corpinho para nós. Tá? Então, essa reconciliação é feita a nível celular mesmo, molecular, quântico, espiritual, da forma como vocês entenderem aí dentro. Tá? Então, é um reconhecimento da vida. Então, a sessão de hoje é um reconhecimento da vida que nós temos. Então, nós precisamos realmente pegar essa vida para nós, tomá-la. Né? Igual vocês acabaram, né, de beber o chá. Então, vocês tomaram. O chá é de vocês agora. Está aí dentro. A mesma coisa a gente faz com a nossa vida. Tá? Então, a gente precisa tomá-la para nós, pegar essa vida. Tá? E se o pai e a mãe deu essa vida para nós, então ela é nossa. Tá? Então, essa reconciliação de hoje é tanto com o pai físico, quanto com o pai divino, e a mãe física e a mãe divina. Tá? E nós, esse exercício ele compreende algo mais, nós vamos deixar uma terceira pessoa para vocês escolherem. Então, nós temos aí uns 40 minutos de sessão até tocar um sino. Tá? O nosso marco aqui, nossa referência é um sino, e daí a gente faz exercício. Até esse momento, vocês já vão precisar ter escolhido uma pessoa para fazer essa reconciliação. Nesse momento é uma pessoa, tá? Não é um elemento denso, nem uma situação de vida, nada. É uma pessoa que vocês queiram fazer essa reconciliação. Além do pai e da mãe, que são as duas pessoas mais importantes da nossa vida, quem seria uma terceira pessoa tão importante quanto para vocês? Tá? Aí vocês escolhem essa pessoa e nós vamos fazer a reconciliação. O que é a reconciliação? A reconciliação é um exercício baseado numa tecnologia espiritual. Então, vocês observem que as sessões instrutivas, elas têm esse cunho de trazer alguma coisa da espiritualidade, mas de forma técnica, de forma precisa, objetiva, matemática. Tá? Então, nós vamos utilizar a chama trina, que é uma chama que existe no nosso coração. Depois eu vou passar por escrito para vocês, tem até o desenho da chama trina, certinho.
Nós vamos usar o exercício do Ho Oponopono, lembra? Te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato. Tá? E nós vamos usar uma terceira tecnologia que é do Eu Sou. Então tem 3 tecnologias espirituais envolvidas no dia de hoje. Tá? E como a proposta é fazer essa reconciliação com Pai humano e Pai divino, né, Mãe humana e Mãe divina, eu coloquei lá, não sei se vocês observaram na divulgação também, do Monte Olimpo tinha o rosto ali, né, dos Zeus e da Hera. Tá? Então eles são as representações, né, do Pai e da Mãe divina que estão aí dentro de vocês. E eles também marcaram presença, pode ser até que vocês consigam perceber a vibração deles, tá? Os Zeus e a Hera. Então, esse é um exercício prático que vocês podem levar para a vida de vocês, independente do chá. Por que a gente faz utilizando o chá? Porque a gente fica mais sensível, fica mais perceptivo. Tá? Então, o chá ele é usado de muitas maneiras. Se vocês forem pesquisar o chá ayahuasca, ele está sendo usado de muitas maneiras diferentes. Formas religiosas, místicas, etc. Aqui a gente usa como tecnologia, uma tecnologia espiritual, que você vai entrar dentro de você e produzir mudanças aí dentro. E essas mudanças depois vão exteriorizar, ou seja, você vai ser aquela mudança que você criou. Tá? Essa que é a ideia aqui das sessões instrutivas. Tá? E é bem provável que essas sessões instrutivas se intensifiquem para o ano que vem. Já fui convidada a estar mais presente aqui no AESER, para conduzir essas sessões instrutivas. Eu só preciso aqui da autorização da Letícia, né? Que ela é a dona da casa. Né? De mim. Mas já faz tempo que eu estou sabendo que é para vir mais vezes aqui, né? Mas eu estava me preparando, porque agora é diferente, tá? A partir do ano que vem, muitas coisas vão ser diferentes. Né? E isso eu vou explicando aos poucos para vocês. Mas, assim, resumindo, o que eu posso dizer é que o Apocalipse está instalado. Né? É como se alguma coisa estava chegando, chegou. Tá? Então, os processos vão ser muito mais rápidos agora. E quando eu digo muito mais rápido, é 1000 vezes mais rápido. Tá? Então, coisas assim vão acontecer a partir aí de fevereiro, mais ou menos. Pelo menos é assim que eu fui informado. Tá? E nós estamos participando disso. Nós somos essas boas sementes, né, que vão fazer com que isso se expanda para todo o planeta. Tá? Então, está nascendo aqui uma coisa diferente. E vocês são os testemunhas disso. Vocês são os convidados para participar dessa coisa diferente. Tá? Vocês são os convidados a subir essa montanha que eu coloquei lá na divulgação. Tá? Então, eu já vou concluindo aqui a minha fala, tá? Porque eu sei que muitos já estão fechando o olhinho e está chegando, assim, né? Por volta de 15, 20 minutos já vai chegando a experiência. Vamos colocar umas músicas aqui. Aí, na hora que tocar o sino, eu vou distribuir para vocês um papel. Quem tiver numa experiência muito intensa, quiser deixar o papel de lado, pode deixar. Eu falo, vocês repetem na sequência, não tem problema nenhum. Quem quiser ler ali também, está tudo bem. Tá? O mais importante é entrar naquela sintonia. Depois da sessão, isso vai demorar ali uns 10, 15 minutos no máximo. Depois a sessão segue com mais aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia de música. E a gente deve concluir lá pelas 18 horas, 18h30 por aí. É mais ou menos o previsto. Tá? Quem quiser ficar depois das 18 horas, conversando aqui, batendo um papo, fazendo pergunta, fique à vontade. Tá? Quem quiser ir, tiver compromisso, precisar ir embora, também está liberado. O que vem depois da sessão é aquele bate-papo que a gente sempre faz. Vocês fazem perguntas, eu fico aqui disponível para responder. Tá bom? Então essa é a nossa sequência. Até daqui a pouco, então. Então, podemos começar assim. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a reconciliação. Eu sou a reconciliação. Com meu Pai físico e divino. Com meu Pai físico e divino. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Em meu coração. Em meu coração. Produzindo esta reconciliação. Produzindo esta reconciliação. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grato. Sou grata.
Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grato. Sou grato. Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grato. Sou grato. Eu sou a chamatrina. 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 Concentre-se agora no Pai físico de vocês. Ele é o representante também do Pai divino nesse exercício. Imagine que vocês estão diante dele, que vocês abram os braços e que eu acolho num grande abraço amoroso, fraterno, de agradecimento eterno pela vida que nos foi dada. Seguindo agora, fazemos a reconciliação com a Mãe Física e a Mãe Divina. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a reconciliação. Eu sou a reconciliação. Com minha Mãe Física e Divina. Com a minha Mãe Física e Divina. Eu sou a chamatrina. Eu sou a chamatrina. Em meu coração. Em meu coração. Produzindo esta reconciliação. Produzindo esta reconciliação. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grato. Sou grato. Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grato. Sou grato. Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grato. Sou grata. Eu sou a chamatrina. 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 Visualizando agora a nossa Mãe Física, representando também a nossa Mãe Divina. Da mesma forma, abrimos os braços e a acolhemos com grande amor, um abraço fraterno, amoroso, e agradecemos a ela por essa vida. Mãe. Agora então vem aquela pessoa que vocês escolheram para a gente fazer a reconciliação. Pense no nome dessa pessoa e nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer o decreto todos juntos, mas na hora de falar o nome da pessoa a gente fala bem baixinho, tá bom? Só você sabendo, o vizinho não precisa saber. Ok? Então, seguindo. Começando então a reconciliação com essa pessoa que vocês escolheram. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a reconciliação. Eu sou a reconciliação. Com. Com. Fale o nome da pessoa. Eu sou a chamatrina. Eu sou a chamatrina. Em meu coração. Em meu coração. Produzindo esta reconciliação. Produzindo esta reconciliação. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou.
Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grata. Sou grata. Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grata. Sou grata. Te amo. Te amo. Te perdoo. Te perdoo. Sinto muito. Sinto muito. Sou grata. Sou grata. Eu sou a chamatrina. 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 Novamente abrimos os braços e visualizamos essa pessoa se aproximar. Damos um abraço fraterno nessa pessoa e agradecemos pelo aprendizado que ela nos trouxe. Vamos concluir o exercício com o poder de alfa e ômega e da unidade. Podemos fazer assim. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou alfa e ômega. 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 Eu sou a unidade. Eu sou a unidade. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. É isso, está concluído. Muito obrigado. Reconciliado. Então continua a prática. Vai fazendo lá durante a semana, viu que não reconciliou tudo, vai fazendo. Que chá maravilhoso, né, gente? Nossa, Que delícia de chá. Tava falando com o Gilberto que está aprovado. Que é essa? ele chega sutil, né? Assim, não chega arrebentando, né? E era isso que a gente estava conversando, que ele é um chá... Opa! Voltou? Ele é um chá fino. Percebeu o estilo? Fino. Então, se você chegar muito grosseiro, você vai ter que acalmar bem, assim, beber um pouquinho mais, né, para ele Tem pegar. uma elegância mesmo, né? Ele tem sim. E o cipó, esse é um cipó raro, ele veio lá do Belém do Pará, se eu não me engano. E normalmente a gente bebe o chá do calpuri ou tucunacá, que é mais comum, né? E esse é o cipó arara. É um cipó diferente. Menos sensação física, vocês sentiram isso também? Uhum. Menos sensação física. E aí é mais aqui mesmo. E a porcentagem de chacrona que ele usa também, eu gosto muito, que ele usa 30%. Então é uma outra coisa que eu gosto bastante, porque assim a gente tem mais clareza da borracheira, né? E eu gosto muito do chá, gente, muito. Hoje concretizou aqui o assunto para mim, que o chá me ensina a lidar com o meu corpo, e não só o meu corpo físico, os meus corpos sutis também. Mas o corpo físico ele é mais palpável, né, claro. Então, por isso que eu sempre oriento o pessoal a não deitar quando bebe o chá. Não deita, porque a gente deita para dormir. Então, você fica na horizontalidade ali, você não pega tudo.
Quando você fica sentado, você fica em contato com o seu corpo. E beber o chá é para despertar consciência. A consciência ela está no corpo inteiro, nas nossas células. Até lá no dedão do pé, não é só na cabeça. A cabeça é evidente, né? Tu pensa, fala, ouve, vê. Mas a consciência é no corpo inteiro. E quando tem momentos que a gente bebe o chá e percebe essa expansão, que o corpo vai crescendo, assim, a gente sente que está acordando mesmo, nossas células estão acordando. Ou então a gente tem aqueles choquinhos assim, sabe? Parece um curto-circuito lá dentro. É a gente acordando. E acontece no corpo inteiro. Então é para isso que a gente bebe o chá, por isso que a gente faz o trabalho dessa maneira, todo mundo sentado, cada um dentro de si, de olho fechado, sem se envolver com o processo do outro também, é uma outra coisa importante, porque às vezes você pega o que é do outro, sem querer, que a gente está de certa forma inconsciente, né? E aí não percebe que está pegando coisa do outro. Então esse controlar, esse respirar é uma chave mesmo. Quando a gente estiver passando muito apuro, com choro, com vômito, com mente agitada, então a respiração é a chave que equilibra tudo isso, né? E aí a gente vem, bebe o chá e entra em resistência, não quer ver, não quer sentir, não quer acessar, e ai meu Deus, quero que isso pare, não quero mais, e agora eu quero ir embora e tal. Isso é resistência, a gente veio beber o chá pra quê? Pra se ver, né? E eu sei que não é fácil ver tudo, eu sei disso. Tem uns aninhos aí de experiência pela frente. Mas o negócio é se encarar mesmo e não tem jeito, sabe? Porque quanto mais a gente vê, mais a gente se resgata, mais a gente se limpa, mais a gente se transforma. E é o único jeito de possibilitar essa transformação é se vendo. Então o chá é essa ferramenta maravilhosa que ajuda a ver. Ela acende uma lamparina dentro da gente e você consegue se ver. Mas é uma luz emprestada, não é dada. Então ela não fica com a gente. Você sai daqui, você vai voltando de novo e tal. Então você tem que ir desenvolvendo você mesmo a sua própria luz, né? E que é se ver constantemente, perceber os movimentos da gente, do nosso corpo, enfim. Né? O nosso corpo é um grande professor, ele ensina mesmo, né? Tudo que você não está conseguindo ver vem no corpo físico para ficar mais palpável, para você conseguir saber o que está acontecendo lá dentro de você, nas profundezas, nos corpos mais sutis, né? Vou passar a palavra aqui para o Gilberto. Adorei essa sessão, foi muito boa, bem diferente, assim. Esse jeito aqui das cadeiras, infelizmente, não foi, né, André? Foi bom, mas não foi, por conta da caixa de som. A gente quer que todo mundo tenha a mesma vibração aí, né? Então, a gente vai mudar de novo essas cadeiras na próxima. Mas é isso, pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, então, que legal, sessão muito boa. Primeira coisa é agradecimento, né? Porque a sessão não é uma pessoa que produz a sessão. A sessão é um trabalho coletivo. Então, o meu papel foi sintonizar vocês durante esse mês, essa semana, e tentar perceber o que era melhor para essa sessão. Então, essa sessão é nossa, né? Eu aqui, né, minha função de instrutor, mas também de tentar captar o que seria melhor para esse momento. Ela é temática, evidentemente, né? Então, a gente trouxe aí a reconciliação com o pai e mãe, o que foi bem emocionante, né? Eu senti essa emoção, é bem forte mesmo. E também aquela outra pessoa também, vocês fizeram, né? Com essa outra pessoa que cada um tem uma pessoa que foi importante naquele momento. Né? Então essa reconciliação vocês podem fazer, igual a Letícia falou, vocês podem dar continuidade em casa, se vocês sentem que ainda falta alguma coisa para fazer, né? Porque essa reconciliação ela é por etapas mesmo. Tá? É mais ou menos igual o que eu coloquei lá na divulgação dessa sessão. É uma montanha que a gente vai subindo. Né? Inclusive, uma vez me perguntaram que montanha que eu estava, porque diz que tem 3 montanhas. Né? Eu falei, não sei. Não tinha essa consciência naquele momento. Né? Agora eu sei, né? Qual montanha que eu estou. Né? Daí eu até postei lá para vocês. Né? Aí a pergunta é, como é que sobe a montanha? Aí eu trouxe a resposta para vocês. Ó,
A primeira montanha se sobe assim, ó. Vê se vocês conhecem. Defesa energética, poder dos chakras, morte e ressurreição, resgate, autoobservação, mãe divina, elementais da natureza, o micro e o macro, cosmos, as leis herméticas, reconciliação. E a última, que ainda vai ser, né? Templo de Alden. É assim que sobe a montanha. Então vocês me viram subindo aqui na montanha na frente de vocês. E a gente está subindo também? E vocês estão subindo junto aí. É, como seria uma festa de uma pessoa só? Já entendi o cansaço, então. Eu senti essa festa aí, hein? Foi uma grande festa. Hoje é um dia de comemoração, hoje é um dia de formatura. Pode vir até que eu vim com uma camisa diferente. Assim. É legal contar a história da camisa, né? Porque essa camisa aqui é uma herança do meu pai. E eu guardei para esse momento. Meu pai faleceu em 2008, então eu guardei alguns anos ela. Então, as outras não serviam, né? Porque ele era menor que eu. As calças não serviam, os sapatos não serviam. Mas essa serviu, eu guardei. Né? E interessante até a cor dela, né? Casa bem, né? Com essa questão. Porque o grande presente de subir a montanha é abrir definitivamente o chakra cardíaco. Né? Então, lembrando, né? Como é que é o cajado do mestre? Da coluna, sobe, passa pela cabeça, passa lá dentro das glândulas, né? Pineal, atravessa, faz um arco voltaico. Sabe o que é arco voltaico, né? É um tipo de uma faísca que pula de um lugar para o outro, né? Faz um arco voltaico da pineal até a pituitária, desce na raiz do nariz, passa pelo céu da boca e tem uns canais secretos que vai até o coração. Então esse é o cajado do mestre, né? Um símbolo egípcio. Tem serpentes? Tem serpentes nele também, 2 serpentes, não é? No caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio é um outro símbolo também hermético, não? Quais são os grandes símbolos importantes na subida da montanha? O cetro de poder, né? É uma haste, né? E ele tem um pezinho assim, e tem um animal de poder em cima, né? No meu caso, um lobo. Né? A cruz ansato, que ela faz assim, né? Parecida com uma cruz, e ela tem como se fosse um chaveirinho assim. Então esses são os 3 grandes símbolos de poder do Antigo Egito, e que todos vocês podem conquistar esses símbolos dentro de vocês. E com esses 3 símbolos, né, com esses 3 instrumentos de poder, é possível subir a primeira montanha. A segunda montanha é necessário o tridente de Poseidon. Já fui informado disso, então vamos precisar ver como é que faz para conquistar isso. Né? E o último é o raio de Zeus, né? Então, esses grandes símbolos, né, da história da humanidade, eles estão dentro e fora de nós. Então, hoje, né, nós, por pelo menos em algumas horas, subimos a nossa montanha. Tá? E vocês podem subir essa montanha de forma definitiva dentro de vocês, desde que vocês sigam essa espécie de receita que a gente está trazendo. Né? Lembra dela aqui? Ó? Então, a mensagem cósmica, como vocês já sabem, não é uma mensagem de um homem, é uma mensagem cósmica. Tá? Então, aqui tem uma espécie de caminho, uma espécie de roteiro para que se faça essas iniciações internas. Tá? Nessas iniciações, é possível conhecer o seu próprio Cristo íntimo, que no Egito foi conhecido como Horus, né? O filho de Osíris e de Ísis. Então, Horus, ele retorna ao mundo agora. Né? O Cristo egípcio está presente no mundo e ele vem para produzir o Apocalipse. Por isso que eu falei para vocês que o Apocalipse está instalado. Né? O anunciador, existe um anunciador nos mundos espirituais, né? Ele já verificou, fez todas as verificações e já divulgou. Então, está sendo divulgado por todo mundo que Horus retornou. Então, isso é muito importante, porque nós estamos vivendo isso junto. Né? Todos nós estamos vivendo isso junto. E alguma coisa muito distinta está sendo criada aqui. Uma maneira de beber o chá
que vai revolucionar o mundo. Porque o chá pode ser usado de muitas formas, mas essa aqui é bem direcionada, é focada, é naquilo que eu quero. Às vezes a pessoa bebe o chá e fica, né, perdida nos seus pensamentos, sentimentos ou nas suas ilusões. Então, quando a gente bebe o chá e foca em algo, nós estamos usando o instrumento de forma adequada. Então, nós temos um instrumento extraordinário, o chá ayahuasca. Mas mesmo sendo extraordinário, se ele não for utilizado corretamente, ele não vai dar o efeito que a gente precisa. Então, ele é instrumento. Esses recursos que eu trouxe para vocês, né, o ser que eu sou trouxe para o mundo, são instrumentos. O livro é um instrumento. Então, tudo isso é um instrumento para nós encontrarmos dentro de nós mesmos. No entanto, ainda assim, nós precisamos ter consciência dos 3 pontos principais, que são chamados de pontos da revolução da consciência. Morrer em si mesmo, não é mesmo? Nascer em si mesmo e o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade, ele se resume a ajudar o outro a entender esse caminho. Então, basicamente é isso. Né? Então, é um papel de estar diante de outras pessoas, ensinando, gratuitamente, né? Porque é assim que vem, esses conhecimentos, ele vem pela graça e ele vai pela graça, ou vai de graça. Tá? Então, esse é o fluxo da vida, esse é o que a gente pôde perceber hoje por um breve instante, né? Com esse recurso maravilhoso que no Brasil é legalizado. Não é mesmo? Então nós, de certa forma, somos um povo privilegiado. Então o Brasil é um povo privilegiado porque tem um recurso que faz com que a gente entre no processo de astralização rapidamente. O que vocês perceberam é um processo de astralização. Se vocês fizerem horas e horas de mantra por dia, também dá. Se vocês fizerem horas e horas de meditação por dia, também dá esse efeito. Então tem várias maneiras de chegar a esse efeito que vocês presenciaram com a astralização. Porém, o chá é mais rápido. Você bebeu um pouquinho de chá ali, né, uns 50 ml ou menos, e já teve essa experiência. Como a Letícia falou, é uma energia emprestada, é uma luz emprestada, mas você pode conquistar a sua luz. Né? A sua luz está dentro de você mesmo. No momento que você transmuta a sua luz, você passa a ter luz própria. Então, o que é o mestre ou a mestra? É aquele que tem luz própria, é aquele que ilumina. Tá? Então, nós podemos ser planetas ou sóis, né? Estrelas. A gente que escolhe. Então, em algum momento nós estamos sendo iluminados. Em outros momentos, nós podemos iluminar. Bom, pessoal, então, um resuminho aí, né, da nossa sessão, a qual eu agradeço demais, assim, uma sessão especial, muito bonita, e já fica o convite para a próxima, né, que é, não é assim, toda a colação de grau, depois não tem um baile de formatura, então a próxima já é o baile de formatura, né, onde a gente vai festejar junto, podemos até dançar, por que não? Essas últimas musiquinhas aí eu coloco só para relaxar, vocês viram, né? Então essa aí dá até para dar uma dançadinha mesmo, né? A gente passa ali aqueles momentos internos mais difíceis e no final a gente dá aquela relaxada, traz uma música mais suave, mais agradável para trazer um conforto aí para o final de sessão. E eu deixo à disposição de vocês para fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Estou aqui para isso. Mas aí faremos uma sessão dançante só, viu, gente? Pode esperar. Já tem a data desse tempo de aula? Tempo de aula é 10/12. Tá? Já está aí. Essa do tempo de aula é só um esclarecimento. Às vezes tem pessoas que estão chegando agora, não sabem do que nós estamos falando. Tem pessoa que já está com a gente há algum tempo, então já sabe. Essa última sessão, né, 10/12, tempo de aula, é uma sessão muito, muito, muito especial, porque é uma sessão de cura. Então nós escrevemos uma carta, isso é literal, tá? Eu trago certinho ali o papel, o envelope, tudo preparadinho, vocês só tem que trazer a caneta. Mas a gente traz caneta também, para os esquecidos, tem uns esquecidos que eu não lembro da caneta, a gente traz a caneta também. E daí a pessoa vai escrever ali tudo que ela está precisando para os mestres do templo de Auden. Então, nós temos Paracelso, Hermes, Trismegisto, né, que pode nos ajudar naquilo que a gente está precisando na questão de cura. Então, os mestres do templo de Auden são especialistas na cura. Eles podem curar qualquer coisa dentro de nós.
Então, supondo que a gente tem uma questão física, a gente pede a cura da questão física. Mas pode ser que não seja físico, pode ser que seja emocional. Então, a gente pede a cura do corpo astral, que é ali que estão as emoções. Pode ser mental, né? Então, a gente pede a cura da mente, podemos pedir curas que envolvam relacionamentos. Então, a cura é aberta assim, tá? Então, depois que a gente escreve essa cartinha, a gente coloca dentro do envelope e a gente guarda. Daí vai desenrolar a sessão. Nessa sessão, tem aquelas afirmações transfiguradoras de Jesus o Cristo, né? Da vez passada, nós sentimos a presença dele, a presença vibracional do Cristo aqui, tá? Porque nessa sessão, como é a coroação, né, esses mestres vêm e se fazem presente, a vibração, a energia deles se fazem presente para aquilo que está sendo realizado. Assim nós sentimos da última vez, que foi em 11 de setembro do ano passado. Desenrolado toda a sessão, no final da sessão a gente faz uma fogueira, passa as cartinhas no incenso, né, e a gente queima as cartas. Qual que é a tecnologia espiritual que está envolvida aí? Porque vocês já observaram que a maneira como eu ensino, tudo são técnicas, são tecnologias que envolvem tanto o material quanto o espiritual. A parte física da carta é queimada e a parte astral vai até o mestre. Tá? Então, essa que é a ideia dessa próxima sessão, a sessão instrutiva do mês que vem. Aí a gente conclui esse ano na parte da sessão instrutiva. E o ano que vem tem novidade. Mas daí eu conto depois eu conto as novidades. Eu já andei adorando já. O ano que vem tem bastante novidade aí. Porque assim, não faz sentido a pessoa se formar médico e depois não exercer a medicina, não é assim? Ou a pessoa se formar em direito e não exercer a advocacia, ou sei lá, ou qualquer profissão que seja, não é assim? Então, se a pessoa está se formando em mestre, então vai ensinar, não é mesmo? É assim. Então, é isso que é. Tá? A gente está se formando em quê? Está se formando em quê? A gente está se formando em quê? Bom, você está no primário ainda. Pode falar no microfone. Então, vamos lá. Se vocês quiserem fazer pergunta, fica à vontade. O Horus desse egípcio, ele vem só na vibração ou ele vem com o corpo físico? Com o corpo físico. Esse que vos fala. Ele já nasceu? Já nasceu, opa, já tem 52 anos. Aliás, fez aniversário mês atrasado. É esse que vos fala mesmo. Ai, gente. Ô, prazer, Horus. Lembrando que Horus é um título, tá? Não é nome interno. É tipo Cristo, né? Cristo é um título. Entendeu? Então, as iniciações vão dando títulos. Igual a pessoa faz a faculdade, bacharel. Faz o mestrado, mestre. Faz o doutorado, doutor. Não é assim? São títulos. E são vibrações que a gente pode acessar, né? Sim, são vibrações que estão dentro de cada ser humano. Cada ser humano tem o seu próprio Cristo. Basta que você dê poder para ele. Como é que a gente dá poder para o nosso Cristo? Quem sabe? Exatamente. Tá? A energia precisa sair da base da coluna, subir, passar aqui, formar aquele arco voltaico, né, da parte de trás da cabeça para frente, descer aqui na raiz do nariz. Não tem aqueles símbolos egípcios que tem umas cobrinhas aqui assim? Né? Então é quando ela chega aqui, ó, no átomo do Pai, átomo do Espírito Santo, átomo do Pai. Aí tem um canal secreto que passa lá por dentro, né, pelo céu da boca. Inclusive durante o ato alquímico, a gente pode colocar a língua no céu da boca para fazer essa conexão e daí desce até o coração. Quando se elimina o orgulho, você encarna a humildade. Então daí você está servindo corretamente ao seu Pai interno. Quando você elimina o ódio,
Então se encarna o Cristo. Aí você está servindo corretamente ao Cristo. E quando se transmuta a energia sexual, pode ser solteiro ou casado, nós estamos servindo corretamente ao Espírito Santo. Então aí estão os três poderes, ou a trindade dentro de nós. O Espírito Santo está ligado à energia sexual. O Espírito Santo é polar. Então ele tem a parte positiva e negativa, não de negatividade, evidentemente, né? A parte negativa fica no ossinho do cóccix, a parte positiva fica lá na glândula pineal. Essa faísca que corre pela nossa coluna se chama, no Oriente, de Kundalini. Tá? Kundalini, então, faz esse movimento, subindo vértebra por vértebra, de acordo aos méritos do coração, ou seja, é o próprio Cristo íntimo que vai fazendo o seu trabalho de salvador do que está dentro de si mesmo, e vai permitindo que essa energia suba, até fazer com que chegue lá no coração. Aí quando chega no coração, esse cajado do mestre está pronto. Então aí é a quinta iniciação. Primeira iniciação do corpo físico, segunda iniciação do corpo vital, terceira do corpo astral, a quarta do corpo mental, a quinta do corpo causal. Quando se chega no corpo causal, ou seja, quando se chega na quinta iniciação, nós podemos e temos o direito de reconstruir a nossa alma. Ou seja, um homem de quinta iniciação é um homem verdadeiro, ou seja, é um homem com alma. Isso vale para a mulher, evidentemente, também. Tá? Então, o que nós precisamos? Formar homens e mulheres verdadeiros. Por enquanto, o ser humano tem apenas um embrião da alma. Tá? A alma precisa ser reconstruída por esse poder divino que reside dentro de nós. É isso que nós precisamos fazer. Vocês podem observar na música do Hermes, né, ele fala da obra solar. Lá no finalzinho da música ele fala: a obra solar está completa. Certo? O que eu acabei de relatar para vocês é a obra solar. Inclusive vocês podem ficar de olho lá no Instagram, que como presente, né, de formatura, meu pai interno me deu a revelação da tábua de esmeralda. Ela já está quase prontinha, né? já tá saindo do forno. Então a tábua de esmeralda revelada vai ser um artigo que já está nos finalmente. Estou fazendo os últimos ajustes para ser publicado. Provavelmente vai ser publicado esse mês, tá? Nós temos uma ótima revisora lá que me ajudou bastante, né? Eu tenho ajuda, viu, pessoal? Não faço as coisas sozinho, não. Tem muita ajuda. Pessoas que me ajudam na revisão de artigos, enfim, tem bastante ajuda. Isso não é um trabalho que se faz só. Não? É só um trabalho que se faz de forma coletiva. Então, reconheço esse trabalho, essa ajuda que o pessoal me dá. Por exemplo, o fato da Letícia ter todo esse espaço aqui, ter todo esse chá, me permite conversar com vocês. Então, isso é de grande valia, é de grande ajuda. E me permite passar essas informações para vocês, para que vocês também se realizem dentro de vocês. Porque nós estamos na fase de uma realização coletiva. Algumas pessoas se assustam com a palavra Apocalipse. Não precisa se assustar com o Apocalipse. O Apocalipse é a morte do ego. Quando eu falei para vocês, o Apocalipse está instalado. Por que eu falei isso? Porque o quarto cavaleiro do Apocalipse já chegou. E ele ensina o quê? A morte. Vocês podem ler o Apocalipse. Tem 4 cavaleiros. O último ensina a morte. Tá? Então, é a morte do ego. Tá? O primeiro cavaleiro do Apocalipse é Samael. E ele veio para eliminar quem? A peste. O nome desse primeiro cavaleiro do Apocalipse é peste. Então, o que é a peste? A peste é o resultado da fornicação. Então, toda vez que as pessoas não sabem lidar com essa energia sexual, elas geram a peste. A peste é um monte de larvas que ficam em torno da pessoa. Uma coisa horrorosa. É fruto da fornicação. Então, essas coisas estão acontecendo. Aquilo que foi escrito há centenas de anos atrás, está acontecendo. Essas profecias, elas vêm com muito tempo e vão se realizando. Porque isso é um cronograma, sabe? Essa coisa de faculdade. No primeiro ano eu vou ver essas matérias, no segundo ano eu vou ver essa, no terceiro ano, e daí tem acabei o curso, tem ali a conclusão. Então, é isso aqui, nós estamos numa escola. E a escola está se desenrolando. Tá? As matérias estão sendo dadas, a
As avaliações estão sendo feitas, né? Inclusive, quem faz a avaliação, num processo de ascensão, quem faz a avaliação é o logo solar. Ele é de um azul intenso, assim, muito assim, é até difícil de olhar. Mas ele vem e ele passa um scanner assim na gente. Um scanner, assim, átomo por átomo, assim, do fiozinho da cabeça até lá no pé, assim, para saber como é que estão os nossos átomos. A transmutação é atômica. Tanto é que tem um livro chamado Os Deuses Atômicos, vocês podem ler, é ótimo. Esse livro é de 1933 e tem uma profecia que vai se realizar agora em janeiro do ano que vem. Está dentro do livro. Qual capítulo, Gilberto? Sabe? Oi? Qual capítulo? Egito. Ah, meu Deus! Já entendi o sonho que eu tive, então. Caramba! O que você diz sobre Sete? 7? É. Bom, no momento ele perdeu a cabeça. Porque Sete é o irmão de Osíris. E ele toma o reino do Egito. Mas aí vem Horus, né, com sua lança, e consegue recuperar o reino novamente do Egito. E para isso ele precisa eliminar Sete, mas antes precisa eliminar os demônios de Sete, que são os egos. Então nós temos ali os egos e os seus agregados. Quando os egos, né, os elementos densos são eliminados, é possível chegar até o 7. Mas os 7 Horus ficavam na mesma barca também. Não entendi. 7 Horus também ficavam na mesma barca lá para defender da serpente do caos, lá do Apé. Bom, aí você está me falando da dualidade. De fato, essa dualidade existe no universo. Porque as pessoas podem escolher navegar com Horus ou navegar com 7. É uma escolha. Vocês podem observar que todos os dias vocês fazem escolha. Não é assim? É aquilo que está no Evangelho. Não dá para servir os dois senhores. Então, ou vai servir o mestre Moria chama de inimigo oculto. Né? É um átomo que existe dentro de cada ser humano. E ele está na vibração do anticristo. Então, se existe o Cristo, existe o anticristo. Se existe a Mãe Divina, existe o contrário dela, a anti-Mãe Divina. Né? O que seria a anti-Mãe Divina? Qual seria o contrário dela? Alguém sabe? A Babilônia. Isso. As duas irmãzinhas, Lilith e Nahemá, tá? Que cuidam das esferas inferiores sexuais. Então, o sexo, ele é caminho de descida e caminho de subida. A gente escolhe. Tá? Se por acaso a pessoa usa o sexo de forma para descer, forma o rabo de Satã. É enorme. Na pontinha do rabo tem uma garra assim, e ali tem um pergaminho ou um papiro. E ali ficam os nossos contratos. Ou seja, aquela história de contrato com o demônio é verdade. Fica ali, registrado. Ele anota tudo. Quando a gente faz o nosso trabalho de transmutação interna, né, ou seja, não perde mais a energia sexual, seja solteiro ou casado, o rabo vai diminuindo de tamanho. Um belo momento, ele deixa de existir e passa a subir pela coluna a energia transmutada. Aí vira Kundalini. Então existe Kundalini para cima e existe o contrário de Kundalini, que é o órgão Kundatigador, que desce. Tá? Então o sexo serve para isso. O sexo é instrumento de subida, ascensão, subir a montanha ou de descida. Você escolhe. Tá? O universo não vai te julgar, porque ele permite os dois lados. A gente não tem mão esquerda e mão direita. Né? Perna esquerda, né? Perna esquerda, perna direita. O universo não julga. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Né? Eu sinto isso aí que você tá falando. O Raulzito estava certo. O universo ele não vai te julgar. Só que tem um detalhe importante. Tem alguns que descem e descem demais. Daí demora muito para voltar, às vezes não consegue voltar. Então a gente precisa ficar bastante atento sobre isso. Então está na hora de voltar. Aqueles que quiserem, pode pegar o caminho e subir. Tá na hora. Por que eu digo que está na hora? Porque o Apocalipse está instalado. Nós temos os instrumentos para fazer o Apocalipse. Tá? Não precisa ter medo.
Não tem necessidade de temer o Apocalipse. É muito importante que a gente entenda o Apocalipse e realize ele dentro de nós. Pergunta: quando a gente bebe o chá e dá uma espécie de medo ou pavor, já sentiram isso? Quem é que está sentindo medo ou pavor? Isso. O ego. Ele está com medo de morrer. Mas ele precisa morrer. É necessário. É importante, fundamental que ele morra. Se o ego não morre, você não vive, porque o ego é um vampiro. Enquanto ele existe, você não existe. O homem só tem existência real quando ele chega na quinta iniciação. E para isso precisa morrer os egos. Entendeu? Então nós temos essas iniciações, né? Cada uma delas tem uma prova muito difícil, muito dura. A iniciação da Terra, a iniciação de Vênus, a iniciação de Mercúrio. Né? A Vênus, por exemplo, é o sexo. Né? Ela nos ensina o nosso primeiro amor. Então, no momento que eu estava investigando sobre essa questão, eu precisei revisar todas as minhas questões com Lilith. E a coisa pegou feio. Foi um ano inteiro mexendo com isso. Então não é fácil. Não estou dizendo para vocês que é fácil. Nem estou dizendo que é trivial. Nem estou dizendo que vocês vão demorar 1 ano para fazer isso. Mas se vocês começarem e levarem a sério, dá para chegar lá. No Antigo Egito, então, homens e mulheres entravam no templo só para fazer isso. Não faziam mais nada. Estudando isso, 24 horas. Ainda se demorava 10, 12, 15 anos. Imagina a gente que tem família, não é assim? Então você tem família, conta para pagar, serviço para fazer, mas dá para fazer. Sabe por que dá para fazer? Os nossos instrumentos são bons. Então a gente consegue acelerar. O chá, ó. O chá dá para acelerar, às vezes você vem numa sessão dessa aqui, você consegue resolver uns 4, 5 meses da sua... Então você adianta. Chama violeta. Vocês observarem que os exercícios que eu dou, eu peço 15 minutos de chama violeta? Isso aí é porque as outras 500 e tantas horas os mestres já estão dando para vocês. Eles estão multiplicando. Vocês não prestaram atenção nisso, né? Não. Por que eu peço 15 minutos? Porque era para fazer 24 horas, mas ninguém tem tempo para fazer 24 horas. Então você faz 15 minutos e o Saint Germain repõe. Então você põe 1%, ele põe os outros 99%. Entendeu? Misericórdia mesmo. Assim, nós estamos vivendo a misericórdia assim. Pensa num rio, uma cachoeira de misericórdia, assim. Vindo para cá. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. De todos os tipos, mestres atuando de todas as formas. A fraternidade branca inteirinha está trabalhando muito sério. É muito sério. Para os Zeus se deslocar lá do Monte Olimpo e vir dar uma passadinha aqui, para a Hera, nossa gente, a hora que a Hera chegou eu não aguentei, eu comecei a chorar. Ela é muito bonita, né? Ela fez um trabalho hoje, assim, falando aqui no meu particular, ela fez um trabalho para mim hoje que não tem igual, não tem. Não dá nem para explicar o que é. Né? Ela me defendeu, cosmicamente falando. Entendeu? Foi um negócio extraordinário, maravilhoso, assim. Então, assim, essa mãe divina, Gaia, Hera, Kuan-Yin, né? Enfim, tantas, Maria, elas sabe aquela mãe leoa, assim, que defende o seu filho de tudo? Ela chegou assim, né? E tinha uns mestres assim, que eles estavam com o pé atrás comigo. Eles são muito rigorosos, esses mestres. Rigorosíssimos, assim, tem que estar... Assim, não pode ter um fiozinho fora do lugar, assim, nessas dimensões internas. E daí ela me defendeu com unhas e dentes. Né? E daí esses mestres me aprovaram. Então hoje para mim foi uma avaliação. Muitos de vocês passaram essa avaliação também, aí no secreto de vocês. Né? Eu estou aqui na vez de falar e foi me autorizado falar, então estou passando para vocês. Mas cada um de vocês passou algum tipo de avaliação, algum tipo de prova, algum tipo de decisão. Tá? Então é isso que a gente faz aqui na sessão instrutiva. A sessão instrutiva é para isso. Tá? Ela é focada, ela é direcionada. É o caminho da ascensão. É o caminho do Monte Olimpo.
Então, primeira montanha. Depois que a gente entender a segunda, a terceira, daí a gente explica, né? Mas estamos entendendo a primeira, tá bom já? Não é mesmo? Então, nós temos as escolas superiores e as escolas e as provas, vamos pensar assim, né? Que são consideradas inferiores, né? Então, as primeiras provas, as iniciações, as 9 iniciações menores, dá para fazer solteiro, a pessoa consegue, com meditação, com chá, com renúncia, perdão, tal, vai passando essas iniciações. Mas quando chega nas iniciações maiores, aí precisa mesmo estar casado. Então, muitos de vocês têm essa necessidade. Então, precisa pedir, tá? Pedir para o seu Deus interno, pedir para o seu pai, porque está escrito. E isso vale, hein? Eu estou falando para vocês porque eu sei que vale. Se você bate, a porta abre, uma hora ela abre. Se você pede, uma hora você recebe. É assim, tá? Isso funciona mesmo. Oi. Tem uma me ouve aqui? Eu tenho uma dúvida a respeito do pedido, assim. Porque normalmente a gente tende a ser bem específico, assim, né? Mas quem é específico? É o ego? Tem um jeito adequado de fazer esse pedido? No finalzinho do seu pedido, pede do seu jeito. No finalzinho você fala assim, faça a sua vontade. Aí se chegar um sujeito barbudo, cabeludo, né? É à vontade. Pode chegar ao contrário, pode chegar um careca também, né? De repente. Não dá para saber. Né? Dizem que é dos carecas que elas gostam mais, né? Ô Gilberto, se eu já casei no astral, eu ainda preciso realizar aqui. Sim. A realização é aqui. A realização é na matéria. Não tem, não. Essa coisa que precisa de testemunha. Essa coisa de astral aí, a realização é que essa escola foi criada para as realizações. Né? E essa coisa do ego vive nas dimensões inferiores. Essas dimensões inferiores, elas são o ginásio de esportes. Não tenham medo de entrar no ginásio de esportes. As dimensões inferiores foram criadas. Tudo é nossa criação. Isso aqui é uma escola que nós mesmos construímos, tijolo por tijolo, camada por camada, dimensões inferiores e dimensões superiores. Mas é esse Cristo que está aí no seu coração, no ventrículo esquerdo, que é capaz de abrir as 9 portas inferiores e as 9 portas superiores. Tem 9 portas para descer lá embaixo. A entrada do inferno, ou dos mundos inferiores, né, é uma estrela de 6 pontas. E a saída é uma estrela de 8 pontas. Essa é a blindagem das dimensões inferiores. E tem que escolher descer. A partir do momento que você passa ali... Por que é a estrela de 6 pontas? Você sabe por que é a estrela de 6 pontas? O triângulo para cima representa o masculino. O triângulo para baixo representa o feminino. Quando você junta os dois, você pode descer. Você tem direito a descer. E o 8 pontos nessa aí? Essa de 8 pontas é a junção de 2 quadrados. Que também é o símbolo da pedra cúbica. Ou seja, sexo. E tem um detalhe interessante dessa coisa que você me perguntou da porta de saída. Às vezes, né, a percepção que a gente tem do resgate é que eu vou lá nas dimensões inferiores, pego uma coisa e trago para aqui agora. Mas tem outros cenários que é possível também da gente pegar aquilo e empurrar. Empurra, porque ele tem que sair pela outra porta, ou pela porta de cima ou pela porta de baixo. O detalhe é que as dimensões inferiores só saem pela porta de baixo. É igual o buraco negro. Entra por uma porta, mas aquela porta não dá para sair mais, tem que sair pela outra. Já tive essa experiência, né, de visitar um buraco negro. Então a gente entra pela porta de entrada, mas daí não dá para voltar. Ele empurra a gente, vai empurrando. Então tem que sair pela outra porta, que tem a porta de saída. Então essas dimensões inferiores são assim também. É uma dica que eu dou para vocês, né? Então se vocês percebem um elemento denso ali numa determinada região, vocês empurram ele de uma vez para ele sair pela outra porta. Só que para ele sair pela porta de saída, né, pela última porta, ele tem que passar pelo rio de fogo e enxofre. O que tem no rio de fogo e enxofre?
Chama? Isso, quando o enxofre pega fogo, ele vira violeta. Gilberto, então a gente acaba entrando lá nas esferas inferiores e não consegue voltar. Uma vez que entrou, já era. Tem que dar um jeito de sair lá pelo outro lado. É isso? Na plaquinha está escrito assim, quando entrares, perca todas as esperanças. Dante Alighieri. É assim? Mas está falando por não para você, evidentemente. Não para o ser que você é. Porque o Cristo pode ir e voltar à vontade. Ele que criou essa estrutura. Essa é a divindade criando essas estruturas para o nosso aprendizado. Tá? Então, o Cristo, dentro de você, ele é livre para descer e subir. Quem fica preso é o ego. Entrou lá, o ego. Isso, exatamente. Agora, um detalhe importante. Mesmo ele estando preso nessas dimensões inferiores, ele consegue, pelo meio telepático, acessar quem? Entendeu? Então você fala assim, Gilberto, o ego está dentro de mim? Tá. Mas de que forma? De que forma? Isso, por sintonia. Ô Gilberto, quando a gente faz a renúncia, a gente está trancando o ego dentro dessa prisão? Não. A renúncia é morte. A renúncia é você... Qual que é a tecnologia que está por trás da renúncia? Quando você faz a renúncia de um elemento, primeira coisa, você precisa saber o nome dele. Quando a gente vai mandar uma carta para alguém, a gente tem que saber o nome, o endereço, o CEP, não é assim? Então, quando você faz a lei da renúncia, você tem tudo isso. Você localizou ele lá embaixo. Porque ele está em alguma dimensão. Primeira, segunda, terceira, quarta, até na nona dimensão. Se for, por exemplo, de questões sexuais, provavelmente é na última. Então, você tem o endereço, o nome dele, o endereço, tudo certinho. Aí você faz a renúncia. A renúncia é um triângulo. O triângulo desce. E vai lá nele. O triângulo é a mira laser. Vocês já viram o filme de avião que tem aquela mira assim? Né? Que depois que a mira trava, ele solta o foguete vai certinho. Né? Não importa onde aquele objeto esteja, o foguete vai certinho, porque a mira foi localizada. Tá? Então a lei da renúncia usa essa tecnologia. É uma tecnologia que nunca foi utilizada aqui. Ela é a primeira vez que está sendo utilizada. Aí você invoca a Mãe Divina. Por que invoca a Mãe Divina? Porque ela vai trazer a misericórdia para nós. Ela é um instrumento de Deus, a única capaz de fazer esse movimento de eliminação. Bom, aí nós vamos para a chama violeta. Por que a gente usa a chama violeta? Porque dentro daquela estrutura grosseira, você imagina o ego como se fosse uma coisa grosseira, assim, uma bola de piche, alguma coisa assim, né? Um cascão. Sabe aqueles cocos secos? Imagina aquele coco seco assim. Só que lá dentro tem o que a gente está procurando, que é a nossa essência. Então, a renúncia, ela produziu o triângulo que foi lá naquela parte grossa. E achou, o que ela achou? A lei da renúncia, ela acha o ponto de aglutinação. O que é o ponto de aglutinação? É quando ele nasceu. Porque todo ego nasce de uma semente. E de onde essa semente saiu? De dentro de nós. Nós produzimos ele. Entendeu? A semente, quando a semente sai de nós e vai para a terra, ela gera o ego. Tá? Então é por isso que nós ensinamos a preservar a semente. Todo homem inteligente preserva a sua semente. Não deixa ela sair. Porque toda vez que sai, vai gerar mais o quê? Mais ego. Tá? Bom, feito isso, nós vamos invocar o poder capaz, né? O poder capaz de fazer essa transmutação, que é a Mãe Divina. A Mãe Divina atinge aquele ponto de aglutinação, quer dizer, quando o ego nasceu, no tempo e no espaço, não importa se faz 1000 ou 1 milhão de anos, não faz diferença, atinge aquele ponto e você consegue injetar lá dentro alguma coisa. O que a gente vai injetar dentro do cascão? Luz violeta. Aí ele vai fazendo assim, ó. Tum, 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 tum. No momento que o elemento explode, a gente extrai o quê? A essência. A essência divina, ela vem, entra aqui no nosso coração, pronto, fizemos o resgate. Esse é um resgate completo. Deixa eu fazer uma pergunta. O resgate a gente pode fazer mental, né? Você decorou e você vai falando. E a renúncia você tem que verbalizar? No princípio era o verbo, não é assim? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi criado com ele. Então, É isso mesmo. Então, É. o resgate eu posso fazer bem, posso
ter ele decorado na minha mente, não preciso falar, mas Tudo é falado. O resgate também? Tudo é falado. Aqui na sessão a gente faz mentalmente, porque né, tem um monte de gente, então cada um fica quietinho dentro de si e faz ali dentro de si, né? Mas o adequado mesmo é falar. É, porque é o verbo. Né? No princípio era o verbo. Você sabe por que fala no princípio era o verbo? Você tem essa ideia? Por que fala no princípio é o verbo? Porque no momento que o universo surgiu, assim, quando a gente vê nessas imagens, né, a gente tem a sensação que foi uma grande explosão. Tum! E o universo surgiu, né? E parece luz para todo lado. Isso é um equívoco. Quando o universo surgiu, ele era escuro. Ele era trevas. Né? Mas existia o verbo. Então, no princípio era o verbo. E aí, faça-se a luz. Aí a luz foi feita. Bom, cientificamente, o que significa isso? Significa que os átomos não estavam constituídos ainda, no princípio de tudo. Então, o elétron não estava girando em torno do próton, ele não estava, isso não existia, essa estrutura. O universo estava nascendo. Só quando o próton e o elétron fizeram esse parzinho, né, e constituíram o átomo, aí sim foi que veio a luz. Foi como se ele tivesse sido fecundado. É, exatamente. Tá? Então, o princípio do universo é trevas. Mas a luz já estava, o verbo já estava lá dentro. O verbo é o som, José? O verbo é o som. Por isso é tão importante os mantras. Quando você vai fazer os mantras, nós fizemos aqui, né, no Poder dos Chakras, nós fizemos alguns mantras. Se você fizer na sua casa 1 hora de mantra por dia, é melhor do que 1000 livros que você lê. 1 hora de mantras por dia, porque o mantra é o exercício do verbo. E você faz o mantra I, então aqui, ó. I, você está ativando esse chakra. Você está em contato com o seu pai interno. Você faz o mantra I da garganta. E, você está em contato com esse chakra aqui, né? Que é uma igreja do Apocalipse. Não é mesmo? A igreja de Sardes. Aí desperta o ouvido. Então você tem a clara audiência, aqui você tem a clara evidência. Aí você faz o chakra dos pulmões, mantra A. Aí você tem a memória de vidas passadas. É pelo chakra dos pulmões que a gente tem a lembrança das vidas passadas. Aí você faz o mantra O. O. Você abre o chakra cardíaco. Aí pode amar. Se não abrir o chakra cardíaco, não ama, não sabe o que é amor. Né? Depois você tem o mantra telepático, o mantra U. Esse aqui eu não recomendo fazer muito, não. Tá? Porque telepatia é um problema sério. Você fica escutando o pensamento dos outros e o pessoal só pensa besteira. Depois tem pode fazer menos esse, tá? Depois você tem o mantra M, que faz o finalzinho fechado, né? M. Aí você desperta aqui a capacidade de sair em corpo astral consciente. E o último é o mantra S, que é o mantra do fogo, né? É o som do maçarico, sabe? Inclusive esse mantra precisa ser usado durante o ato sexual alquímico. A Letícia usa esse mantra na magia, ali no negócio? Justamente, para transmutar, porque eu trabalho com o fogo violeta, né? Que é o enxofre. Isso. Então eu uso o mantra porque ali mexe dentro da pessoa, vibra, né? E aquelas densidades que estão ali vêm pro ovo. O ovo puxa aquela. Quando eu fiz o meu, eu fiquei esperando, porque eu achei que tinha uma maquininha fazendo isso, mas depois que eu vi que era você. Esse mantra. Eu já vi a gente pular quando começa a fazer o. Esse mantra S também é usado na limpeza dos ambientes. Tem um artigo que eu escrevi, chama Defesa Energética. Então, quando a gente vai passando o enxofre nos cantos, assim, a gente também vai com esse mantra, né? E vai queimando. Uma pergunta sobre mantras. Tem alguns lugares que as pessoas dão uma nota de cada mantra. E isso é uma coisa que me interessa e é uma questão para mim. Se eu posso simplesmente fazer intuitivo a vogal na frequência que eu quiser, ou se eu preciso ter a frequência da nota. De fato, isso que você falou é importante, mas no seu caso é mais fácil, que você é músico, você entende, né? Mas no meu caso, eu vou fazendo assim, por exemplo, o I. Eu vou subindo e descendo, a hora que eu encontrar a minha nota, eu fico. A intuição te mostra. Isso, mantra O, por exemplo, tem gente que fala que é O, para mim soa estranho.
Aí eu vou lá, opa, deu certo. Então eu estou aqui. Então você vai fazer a sua leitura. É muito importante que vocês compreendam o organismo que vocês têm. O organismo de vocês, ele é tanto mecânico, quanto elétrico, quanto orgânico. Isso aqui é um veículo. A gente precisa aprender a utilizar esse veículo. As pessoas, por exemplo, que estão vindo fazer jejum, qual que é o objetivo básico? Compreender novamente esse veículo. Eu preciso entender o meu veículo. E outra, esse veículo se comunica com a gente. É muito bonito quando a gente escuta o que o coração fala, o que o pulmão fala, o que o fígado fala, o que os rins falam. Eles falam com a gente, são seres vivos dentro de nós. Então, nós podemos escutar isso. Quando a gente faz o jejum, a gente fica muito mais próximo dessa vibração, porque a gente está mais em contato com o nosso corpo. Tá? Então, o jejum é um recurso. É uma tecnologia espiritual que faz com que a gente se reconecte com o nosso corpo. Então, vocês observem que nós estamos trazendo uma visão completamente diferente da religião. A religião, do jeito que ela está, é uma coisa meio formal, meio social, uma coisa só como se fosse pro forma. O objetivo aqui nosso é uma religião no sentido da origem da palavra, do religarem. Né? Então, aí sim poderia até usar essa palavra, mas no sentido lá de trás, de você se religar com você mesmo. Aí ela faria sentido para nós. Se nós não fizermos essa religação, nenhuma religião faz sentido. Então, nós precisamos nos ligar com nós mesmos. Então, nós temos aqui o nosso corpo, mas o que meu pulmão está falando? O que meu coração está falando? O que meu fígado está falando? Né? Meus rins. Essa turma conversa com a gente. E eles dão orientações para nós. Né? Vou contar assim, uma historinha rápida para vocês, assim, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma vez eu estava em meditação e eu estava me concentrando aqui no fígado, porque o fígado é o centro vital do corpo astral e eu tinha ali intenções de melhorar a minha condição astral. Aí o fígado conversando comigo falou, dá uma olhadinha aqui, vem aqui ver. Aí eu entrei lá dentro do fígado e tinha um monte de paracetamol lá. Eu falei, nossa, eu tinha uma sacola assim, né? E eu falei assim, tudo é isso? Ele falou, tá aqui, ó, tá congestionando o seu fígado. Eu falei, ai. Mas é que doeu minha cabeça, né? Minha cabeça doeu, eu tomei isso aí. Daí ele falou assim, costume-se com a dor. Daí eu falei, então tá. Vamos queimar isso aí? Vamos. Aí peguei aquele pacotinho de comprimidos assim, né? Coloquei na chama violeta e a mãe divina queimou. Daí ela falou, bom, agora que você limpou o fígado, você não toma mais essa porcaria, né? Então é assim que a gente vai aprendendo, tá? Então nós podemos conversar com os nossos órgãos internos, desde que a gente aprenda a meditar neles. Então você entra lá dentro, medita e você vai saber o que o seu coração está precisando, o que seus rins estão precisando, né? E eles vão poder informar também se ali tem um ego. Por exemplo, a pessoa que é muito medrosa, normalmente esse elemento acaba se instalando nos rins. A pessoa que é muito raivosa, esse elemento acaba se instalando no coração e nas artérias e nas veias. Tanto é que pressão alta é um problema da raiva. Tá? Então, o ego é doença. Então, quando alguém chega para vocês e ensina a morte do ego, ele está te ensinando a cura. Então, o ego é doença. Né? É problema para a gente. Toda vez que a gente incentiva esses elementos dentro de nós, o orgulho, por exemplo, dá muito problema de pedras no rim, pedra na vesícula, questões de problemas nos ossos, osteoporose, etc. É o orgulho atuando. Tá? Então, você pode olhar isso dentro de você e perceber que se alguma coisa está errada no seu corpo, é porque tem um elemento lá por trás. E ele de alguma forma está prejudicando o seu corpo. Aí quando você elimina isso aí, você elimina a causa do problema. É lógico que depois precisa regenerar o corpo. Né? Porque se estragou, vai precisar regenerar. Mas tem o cura de ti mesmo, né? Não é mesmo? Gilberto, no joelho, quando os joelhos assim, você sente dor no joelho, o que se manifesta bastante ali? Normalmente é a dificuldade de dar o próximo passo, né? Eu tenho aqui que dar o próximo passo na minha vida, então dói meu joelho. Aconteceu comigo também. Né? Teve uma vez que deu uma dor tão forte no meu joelho, tão forte que eu não conseguia, se eu agachasse eu não levantava. Aí eu tinha que ficar apoiando na cadeira assim para me levantar. Mas foi assim, eu dormi bem e acordei ruim. Eu falei, pô,
Será que eu joguei bola de noite no astral? Fiquei sabendo. O cara chutou meu joelho, né? Mas eu fiquei ruim de um jeito, assim, e que eu precisava, lá dentro de mim, eu precisava dar o próximo passo. Tinha uma coisa importante para fazer. Aí liguei para um amigo que é acupunturista e falei, tô ruim do joelho. Ele falou, não, vem aqui, vem aqui que nós vamos dar um jeitinho. Me colocou lá na maca, começou a colocar as agulhas, pum, desbloqueou dentro de mim a percepção de qual elemento estava no meu joelho. Né? E eu fui lá investigar, né? E achei o elemento, pedi eliminação, saí de lá zerado. O joelho voltou ao normal. Então tem coisas na nossa vida que são energéticas e tem coisas que já são físicas. Quando chega no físico, aí às vezes tem que fazer cirurgia, às vezes tem que tomar remédio, etc. Daí é coisa de médico. Tem que desencarnar. Às vezes. Entendeu assim? Daí estragou demais o corpo, né? Então assim, se a pessoa está passando mal, se a pessoa baixou a pressão, se a pessoa está ruim, leva para o médico. Não vai querer fazer resgate com a pessoa morrendo na sua frente. Tem que avisar. Depois que a pessoa voltar, que ela estiver bem, que ela voltou à saúde, aí você vai investigar o que aconteceu ali, né? Mas naquele momento do desespero, não. Os médicos estão aí para isso, eles são especialistas, né? São excelentes no que eles fazem. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Certa vez, um conhecido nosso teve um problema cardíaco. Daí, médico, acabou, vai para o médico, ele sabe o que fazer. Aí depois a gente vê qual que era o arquivo que estava aberto, mas isso faz muitos anos já, né? Ô Gilberto, ainda falando sobre aquele exemplo que você deu do coco, né, do coco seco, quando a gente trata um ego bem grande, assim, por exemplo, inveja, raiva, necessariamente quando a gente vai trabalhando, fazendo as técnicas, a gente vai casqueirando ele, vamos dizer assim, tirando e cada casca dessa já volta um pouco de energia, não é só quando a gente chega lá no finalzão, né, igual você falou, ou quando a gente vai dando essa lapidada para ele ficar menor, já vem voltando alguma coisa pra gente. Entendi. Mas não. Não? Mas eu gostei dessa ideia, bem que poderia ser assim. Nossa, pareceu tão real. Agora tem um detalhe importante. Tem o general e os soldadinhos, né? Os soldadinhos são mais fáceis. E eles têm energia também, só que em menor quantidade. Então você vai pegando os soldadinhos, depois pega ali os comandantes, depois pega ali os superiores, sei lá, numa hierarquia seria tenente, alguma coisa assim, depois você chega no general. Mas para chegar no general você tem que limpar toda a vizinhança primeiro. Por isso que é necessário vencer os demônios vermelhos de 7. Engraçado que eles são vermelhos mesmo. E depois o 7. O 7 também é vermelho, assim, ele deve ter uns 5 ou 6 metros de altura e bem vermelho, assim. Você pode falar do porquê que eles são vermelhos, Gilberto? Raiva, ira, ódio, e aí vai, né? E quando o vermelho é meio cor de terra, assim, aí tá ligado ao sexo. Agora, detalhe importante. Todos os elementos, não importa qual, estão ligados ao sexo. Por quê? Quem sabe? É a única forma de criar vida. Porque é igual aquilo ali, ó. A gente não ligou a aparelhagem de som na tomada? Energia. Então, o que o ego quer dentro de nós? Energia. Ele é especialista nisso, né? Ele é especialista em tirar a sua energia, pode ter certeza. Ele foi muito bem construído, muito bem arquitetado, né? É um jogo de xadrez. E para vencer esse jogo de xadrez, vocês precisam vencer a vocês mesmos. Porque vocês construíram o ego. Entendeu? Posso fazer uma pergunta? Quando você estava falando do inferno, relacionado com o que você está dizendo agora, você mencionou, é uma coisa que você já explicou várias vezes, eu gostaria de ouvir de novo, na verdade. O porquê que Deus, vamos chamar assim, criou todo esse mecanismo, o inferno e tal, e por que, acho que é interessante até para quem vai ouvir pela primeira vez, quem está a primeira vez aqui, o porquê que tem todo esse caminho, chakra secreto, não sei o que, tudo isso que a gente tem que fazer, por que hoje a gente tem que passar por isso? Se o Criador podia chegar e falar assim, gente, está aqui. Né? Então, eu gostaria de ouvir de novo, porque eu já ouvi isso de você, mas essa explicação do porquê que a gente passa por tudo isso de novo. Bom, então, nós
quando o nosso filho está em idade escolar, o que a gente faz? Matrícula, né? Qual que é a nossa expectativa com ele? Que ele passe de ano, faça o primeiro aninho, o segundo aninho, o terceiro aninho, chegue na faculdade, faça a faculdade, e ele se emancipe, não é? Como pessoa. Né? Não importa que curso que ele escolher, ele pode escolher qualquer curso, mas desde que ele se emancipe lá, se torne mestre naquela arte. Então, Deus tem seus filhos, nós. Então, ele cria uma escola para nós. Isso aqui. E faz a nossa matrícula. Então, o nosso Pai interno veio aqui e fez a matrícula, né, para gente. E nós estamos aqui, há centenas, milhares de anos nesse aprendizado. Detalhe é que a gente pode passar de ano, né, nessa relação que a gente faz com a escola do mundo humano, ou repetir de ano. Então, o que seria repetir de ano? Uma vida sem perspectiva nenhuma de processo de ascensão. Morreu, nasceu, cresceu, talvez procriou ou não, morreu. Acabou. Então, aquela vida não teve uma expectativa de evolução interna. Acontece que depois de algumas vidas assim, algumas existências assim, nós recebemos um chamado. Então, recebemos um chamado. Então, é o nosso ser falando, olha, agora está na hora, vamos. Aí entra aquilo que eu falo da personalidade, estar a favor do trabalho. Então, quando a nossa personalidade, então, o que é personalidade? Gilberto é personalidade, Letícia é personalidade, né? Sim, personalidade. Quando ela está a favor do trabalho, a coisa vai se desenrolando. A personalidade precisa estar a favor do trabalho, até no sentido que ela mesma, a personalidade, vai morrer. Porque ela também morre. Então, no fundo, nós estamos aqui para o nosso aprendizado. Nós, como seres elevados, cósmicos, etc., a gente deu sugestões aqui na escola. Olha, faça assim, faz aqui e tal. A escola é o que a gente precisa. Detalhe importante. Essa é uma escola difícil. Tem outros planetas que as escolas são mais fáceis. Não tem isso aqui que nós temos aqui. Agora, essa escola é bem difícil. E por que essa escola é bem difícil? Porque desce muito. Tá? E existe uma lei cósmica que diz que para subir precisa descer. Então, se eu desço um nível, eu subo um nível. Se eu desço 2 níveis, eu subo 2 níveis. Então, quantas dimensões existem para baixo? 9. Quantas dimensões existem para cima? 9. Então, eu quero conhecer a Deus, lá em cima, no topo, subir a montanha. Quero bater um papo com Zeus. O que eu preciso fazer? Descer lá na última dimensão, na 9ª esfera. Quem sabe o que é a 9ª esfera? Sexo. Então, essa é uma escola muito difícil. Muito, muito, muito difícil, porque você vai precisar lidar com os seus instintos mais básicos. E a pessoa que consegue lidar com isso, então, ela renuncia tudo e ganha tudo. Essa é a escola. A essência dessa escola é: você é capaz de renunciar tudo? Aí você leva tudo. Outra informação que eu gostaria que você repetisse para a gente é: você fala das 5 iniciações. E é meio que uma pergunta e um pedido de repetição da informação. E eu queria saber com relação às recapitulações, no caso de quem já teve alguma iniciação no passado, a quantidade de iniciação que se teve no passado é referente a essas 5 iniciações, ou são iniciações menores ainda que essas 5? Tem as iniciações menores, são em quantidade de 9, as superiores também são em quantidade de 9. Mas a gente precisa realizar as primeiras 5, básicas, né? Isso aí é o básico do básico, para a gente poder estar dentro desse processo de iniciação. Isso demora muitos anos. Essas 5 né? são as menores? Essas 5 são superiores. Né? As inferiores são na quantidade de 9, que até a pessoa pode passar por elas. Às vezes nem sabe o que está passando, mas está passando. Porque está numa busca muito intensa, está firme na sua questão da espiritualidade, começou a entender a questão da energia sexual e não está perdendo mais, mas às vezes não tem um companheiro, uma companheira, mas não está perdendo. Né? Então, está sozinho, está compreendendo, está buscando um companheiro, uma companheira para fazer esse trabalho, né? A pessoa que vai ajudar. Então, está nas primeiras iniciações. Para entrar nas iniciações superiores, aí vai precisar desse companheiro ou da companheira, o homem da mulher, a mulher do homem. Tá? Porque as iniciações superiores, elas são feitas com alfa e ômega. Vocês viram a conclusão do exercício hoje?
Então, alfa é o masculino, ômega é o feminino. Tá? Você precisa dos dois, das polaridades, para poder subir essa montanha. Então, no caso, isso que é o essencial para que a gente faça. É uma coisa que a gente consegue fazer. Nós conseguimos fazer numa vida. Né? Que eu estou vendo muitas pessoas jovens, essas pessoas têm total condição de fazer. Né? Você pode se dedicar 10, 15 anos e você consegue. E o que seria então a recapitulação? Vamos supor, né? Vou dar um exemplo seu aqui, se me permitir. Vamos supor que lá no Egito já tinha um sujeito lá, né? Que foi o seu professor e daí ele te ajudou a fazer as suas primeiras iniciações. Então você fez a iniciação do corpo físico e a iniciação do corpo vital. Então você tem duas. O que quer dizer isso? Já 2 vezes a serpente subiu pela coluna, uma do corpo físico e outra do corpo vital. Aí você volta aqui, começa a beber chá, escutar, né? Novamente o seu professor te ensinando. Aí você vai para a recapitulação da primeira, da segunda, rapidamente, e já parte para desenvolver a terceira. Essas das maiores. Isso, entendeu? Mas para isso você precisa entender o básico. O que é o básico? Não perder, transmutar energia sexual. Então, dentro dos templos do Antigo Egito, isso aí é ponto pacífico. Então, não tinha como ser diferente. Por quê? Porque o Egito foi um celeiro de mestres. Formou um monte de mestres. Inclusive, quem assistiu a live da autorrealização, não sei quem assistiu aí, eu conto um pouco da história de Jesus. Jesus foi um desses que se realizou lá no Egito. E a escola do Egito é hermética. O Hermes, ele é o mesmo Tote. Tote é o iniciador da raça egípcia. Então ele vem, ele inicia a raça egípcia, ele coloca todos os parâmetros e aquele povo segue aqueles parâmetros. E ali forma uma quantidade enorme de mestres. Muitos mestres que estão nos ajudando agora, alguns pelo menos, são daquela época, se formaram naquela época. Né? Então, essa leva de mestres que está retornando agora, que alguns podem estar até me escutando nesse momento, estão aí dentro, mas adormecidos. Né? Tem uma iniciação, 2 iniciações, mas já são mestres. Só estão esperando o quê? Que recapitule essa primeira, segunda e passa para a terceira, para a quarta, para a quinta, etc. Os mestres, né, que já estão realizados nas dimensões superiores, então eles já têm a 6ª e a 7ª pronta. Porque a 6ª e a 7ª nunca cai. Nunca. O mestre nunca cai. O que cai é o humano, o Bodhisattva. Então existe um termo sânscrito chamado Bodhisattva. Bodhisattva é sinalzinho de igual alma humana. Tá? Então a alma humana, Bodhisattva. A alma humana que vem para esse planeta, ela pode cair, ela pode se perder aqui nessa materialidade. O mestre não. O mestre nunca se perde. Agora, quando o Bodhisattva se autorrealiza, ou seja, ele canaliza corretamente as suas energias, ele readquire a sua alma. Readquirir a sua alma é readquirir o direito que o mestre venha nele. Entendeu? Fisicamente. Exatamente. Aí é a autorrealização. Então, o mestre pode encarnar num homem ou numa mulher, desde que o homem ou a mulher esteja preparado. Como que o mestre vai vir num corpo queimado? Não dá. O corpo vital é todo reconstruído, né? E passa-se muitos anos reconstruindo esse corpo vital para poder aguentar a alta voltagem do mestre. Você imagina, por exemplo, que a gente trabalha aqui com 110 volts, né? O mestre seria 10.000 volts. Então, se colocar no mesmo circuito, queima. Então, o corpo é um circuito elétrico, né? Então, é orgânico ou elétrico. Então, se esse corpo, né, o corpo do iniciado, não estiver devidamente preparado com os canais liberados, o mestre não instala. Então, o mestre só instala quando o corpo está pronto. Aí, o que é estar pronto? Essas 5 iniciações. Se, né, esse mestre, né, for um mestre antigo, que já fez as iniciações em outras épocas, a 6ª e a 7ª já vai estar pronto. Que pode acontecer também de não ter isso, porque às vezes ele pode estar na primeira vez que ele está fazendo isso. Mas os mestres muito antigos, mestres de milhões e milhões de anos, eles já têm a 6ª e a 7ª pronta. Então, quando o Bodhisattva, né, que é a alma humana, o ser humano, né, a alma humana,
quando ele consegue reconstruir sua própria alma, então daí ele ganha, né, vem, né, faz o casamento entre a alma humana e a alma divina. Aí, com as cinco iniciações, né, a quinta serpente, a sexta e a sétima é a coroação. Então já instala porque já está pronto. Entendeu? Então essas são então as 7 serpentes de fogo que precisa ser realizada aqui no mundo humano. E é possível de ser feito numa vida, desde que se aprenda o básico, né? O morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade. Ô Gilberto, o que é necessário para ser chamado de mestre? Para ser chamado de mestre, a eliminação dos defeitos e as 5 iniciações básicas. Aí você, ou a pessoa que está nesse nível, né, recebe o cajado do mestre. Aí ele pode ser chamado mestre. Lembra do cajado do mestre? Ele é desse jeitinho, assim, ó, sobe, faz tipo um arquinho assim e tem um detalhezinho. A coluna, a cabeça e o contato com o coração. Quando a Mãe Divina entrega, né, para aquele humano, né, para aquela alma humana, para o Bodhisattva, o cajado do mestre, ele pode ser chamado de mestre. E quando que recebe o título de Cristo? O título de Cristo é quando se encarna o Pai, definitivamente. Será que seria isso a terceira montanha? Bom, quando eu chegar lá eu falo. Por enquanto eu só conheço a primeira. Quantas 3 montanhas? Então a cada 5 iniciações para cada montanha, todo esse processo para cada uma delas. Não sei dizer, só sei dizer da primeira. Gilberto, você poderia falar sobre os aspectos da chamatrina? Sim, a chamatrina que nós usamos hoje, né? Então a chamatrina é uma chama que reside no nosso coração. Ali tem 3 cores, né? Azul, o amarelo e o rosa. Então nós temos ali o azul, que é a força do Pai, o amarelo é do Cristo e o rosa do Espírito Santo, que também tem a ver com a Mãe Divina, porque o Espírito Santo é polar, né? Quando a gente fala Espírito Santo, é uma coisa meio cultural aqui do nosso pensamento aqui ocidental, né? Dá a impressão que eu estou falando de alguma coisa masculina, não é assim? Ou Espírito Santo, né? Porque o português é difícil de você falar, tem que ser O ou tem que ser A, né? Fica esquisito, né? Mas o Espírito Santo, ele é polar, é os dois juntos. Tá? Então, o Espírito Santo é o masculino e o feminino junto. Tá? Então, é por isso que a gente fala que Kundalini é a esposa do Espírito Santo, porque você precisa juntar essas duas informações. Eu achei interessante que você está de rosa, eu estou de azul e a Maria está de amarelo. É legal. Pois é. Então, o rosa aqui, assim, é a cor, né, nesse caso aí, do Espírito Santo. Então, a gente utiliza, né, essas 3 dimensões, só complementando ali que a Maria perguntou, a gente utiliza essas 3 dimensões, que é a da chama violeta, quando a gente está com um caso bem difícil, assim. Então, de repente você tentou várias técnicas, não conseguiu, aí você vai para a chamatrina. Por quê? Porque daí você pega todo o seu poder, né, do ser que você é, e foca numa coisa só. Então, aí você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos num determinado resgate. Então, respondendo a essa pergunta, vamos supor que você encontrou um elemento denso e muito velho, aí eu não dei conta dele. Aí você já pede para a chamatrina. Aí ela vai consumir isso aí. Um outro recurso também que pode ser usado, dentro do nosso coração, no ventrículo esquerdo, seria interessante vocês fazerem essa meditação, existe um templo muito bonito. Lá, nesse templo, só o Cristo fica no altar. Né? Então, o oficiante desse templo é o Cristo. Não tem absolutamente mais nada no altar. O templo é lindo, maravilhoso. Não tem banco também, tá? E tem vitrais e adornos lindíssimos. E lá, no altar, só tem o Cristo. Vocês podem observar que os altares que tem por aí tem um monte de coisa, né? Mas o altar real, o único que tem direito de estar no altar é o Cristo. Só. É o íntimo que está dentro de nós. E o único templo real, né? O único templo real é o templo cardíaco. Então é aqui que a gente precisa meditar. Se vocês estão buscando alguma coisa verdadeira na espiritualidade de vocês, vai meditar lá no templo do coração. Tá?
Um outro templo real também é o templo onde se pratica alquimia, o quarto do casal. Ali também é um templo real, tá? Porque as duas polaridades, masculino e feminino, estão atuando, e onde eles estão atuando sem perder energia, está atuando a divindade. Respondi, Maria? Pessoal, acho que deu horário. Se vocês quiserem fazer mais uma perguntinha para finalizar. Gilberto, quando você estava falando sobre o começo do universo, você falou que tinha um verbo antes e tinha treva. Mas eu não consegui perceber, se era um todo, ele não tem a divisão daí para o polo negativo e positivo? Não tem a treva e não tem que existir a luz, necessariamente? Sim, só que a luz estava contida dentro das trevas. Ela não tinha saído ainda. Entendeu? A luz só saiu de dentro das trevas quando falou-se, faça-se a luz. No momento que Deus, né, o Criador de tudo, falou, faça-se a luz, o átomo se constituiu. O próton foi para o seu lugar e o elétron foi para o seu lugar. Aí você tem um átomo, que é o primogênito. Quem é o primogênito? É o hidrogênio. É o primeiro. Né? Então, quem é o Filho de Deus? O hidrogênio. É o primogênito. Tudo que existe nesse universo foi criado com ele, não é? Nosso corpo foi criado com hidrogênio. Mas como assim? Mas tem outros elementos dentro de mim. Tem o carbono, tem, sei lá, né, o oxigênio. Mas o hidrogênio constituiu as estrelas nos primórdios. As estrelas foram transformando hidrogênio em hélio, né? E aí foi fazendo uma sucessiva transmutação. Quando ela explode, bum, forma os outros elementos. Carbono, ferro, etc. E aí vem a gente. Todos nós somos filhos do hidrogênio. E a transmutação da energia sexual é o quê? É a transmutação dos hidrogênios. É tudo ciência. O que eu ensino é ciência pura. E a ciência já provou isso, né? Todos os elementos das estrelas estão no nosso corpo. Tudo. Nós somos filhos das estrelas. O nosso corpo só pode ter existência real porque uma estrela um dia explodiu. Então, aí na explosão das estrelas, criam os elementos mais pesados. Né? O ferro, por exemplo, que está nas nossas células. E outros elementos. Mas... Gilberto, a ciência, dita assim, diz que mais de 80% do universo é massa escura. O que seria essa massa escura? Bom, uma das coisas que a ciência não sabe é o que tem dentro do buraco negro. Né? Então, eu vou falar para você o que tem dentro do buraco negro. Né? Tem mago negro. Isso aí pesa pra caramba. Magos negros terríveis. Eles são, os que estão dentro dos buracos negros são chamados de anticristo. Então esse universo já produziu vários desses aí. Então tem as estrelas e as anti-estrelas. Então uma estrela, ela se sacrifica. Uma estrela é um Cristo mesmo, né? E ele se sacrifica para virar uma anti-estrela. Aí ela pode conter 10.000 sóis lá dentro. A gravidade de um buraco negro é equivalente a 10.000 sóis ou mais, depende do tamanho do buraco negro. E isso é necessário para conter aquelas entidades. Dureza. Só visitando um desses aí para saber como é que é esquisito lá, como é que é feio. Né? E como é em cima e embaixo, né, gente? Então aqui dentro também. Então, aí a ciência vai precisar evoluir. Vocês podem observar que no meu livro eu coloco que o método científico é insuficiente para conhecer as verdades do universo. Então, o método científico precisa deixar de ser materialista e passar a ser espiritualista. Então, o que eu estou falando para vocês só é possível indo lá e vendo o que tem lá dentro. Porque não tem nenhuma nave que pode entrar num buraco negro. Cada um por si só, né? Não existe uma nave que pode entrar lá dentro. Mas se a gente for em corpo astral, dá para entrar. Não tem nenhuma nave que pode entrar dentro do Sol. Não dá para chegar nem perto. Mas em corpo astral dá para ir lá, dá para conhecer o que tem lá nas outras dimensões. E tem populações enormes. O Sol é gigantesco, tem mares enormes, tem animais marinhos, tem montanhas e florestas e uma população muito evoluída de Cristos. Então, aqueles que habitam o Sol são homens e mulheres de verdade, verdadeiros, iluminados, plenos, Cristos viventes.
Então, existe vida em todos os planetas e dimensões. Então, essa é uma coisa que só dá para pesquisar com outro corpo. Esse aqui não dá para ir lá. Esse corpo aqui não vai. Ele é matéria, ele precisa ficar aqui mesmo. Agora, existem outros corpos que a gente consegue ir lá e ver. Ô Gilberto, um dia você falou de um irmão que você encontrou no sol. É especial, específico seu, ou todo mundo tem um irmão no sol? Pelo que eu saiba, eu tenho. Né? Agora, eu não sei responder você. Né? Então, aí você vai precisar descobrir. Esse irmãozinho veio no dia do jejum. Acho que eu sou irmãozinho, ele é irmãozão. Então, né? Eu chamo de irmãozinho. Mas ele veio aqui no dia do jejum. Eu saí aqui e era no momento do alinhamento, né? Eu saí bem cedinho e fui. Lembra que eu tocava o sino, descia lá, acendia a luz, né? Acordava todo mundo, beleza, tá. Aí conforme eu estava descendo, ele veio assim, oi, tudo bom? Né? E eu falei, nossa, você veio? Ele falou, eu vim por você. Eu achei muito legal isso. Ele falou assim, eu vim por você. Porque no dia do alinhamento, as naves que vêm para fazer o alinhamento são solares. Então, 2 naves ficaram em cima daquele barracão e uma ficou em cima desse. Eles são médicos, especialistas, evidente, né? Nessa cura dos corpos interiores. Então, essa coisa do jejum, às vezes a pessoa acha que vir aqui fazer jejum é só fazer jejum. Não, gente. Esse jejum é uma tecnologia espiritual, assim, terrível, né? Tem gente que não entende muito quando eu falo terrivelmente divino, né? Mas é isso, terrivelmente divino, né? Esses seres, eles vêm, eles pegam o nosso corpo assim, né? E os nossos corpos internos, e eles abrem tudinho assim, eles abrem os 7 níveis assim, e vão consertando um por um. Né? É um negócio impressionante mesmo. E o pessoal estava fazendo um alinhamento lá, eu estava vendo eles consertar vocês, quem estava aqui, né? O que conserta daí não quebra mais. Não quebra ainda. Aquilo que foi consertado. Depende do que você está fazendo com a sua energia, né? Entendeu? Entendeu. Porque depende. Já entendeu. Depende. Tá? Você fica consertado. Tá? Como é que era a história do João Batista? Olha, enfiou o sujeito lá dentro da água. Tirou. Você está batizado. Não peques mais. Vai embora. Então, o batizado aqui aconteceu. O que vocês vão fazer depois é o problema de vocês. Não tem como controlar isso. Vocês foram batizados. O jejum é batismo. Né? O jejum é batismo. Ô Gilberto, o Senhor das 9 infradimensões, eles são seres também? Algum dia eles podem ascensionar? Eles são chamados de entidades. É diferente? É diferente. O que é então? Se não ser, é o quê? Diabo é Deus invertido. Lúcifer e Miguel, né? A história do Lúcifer e Miguel. Então, o sujeito que está lá embaixo, que é chamado de anticristo, é o contrário do Cristo. As coisas que nós fizemos com Lilith na Remar é o contrário da Mãe Divina. As coisas que a gente fez com o elemento orgulho é o contrário do Pai. Porque tem o Pai e o antipai também. Tudo é dual. O universo está aí sempre os dois lados, as polaridades. E o universo, no fim das contas, tudo é divino, né? Sim, tudo é divino. O mais escuro das obscuridades é... Não importa, os 9 níveis inferiores é divino, os 9 superiores é divina, e até esses elementos, né, que são chamados de entidades ou de anticristo, lá dentro dele tem a divindade. Porque o dia que a gente vai lá buscá-los, né, e coloca eles na chama violeta e eles explodem, porque é isso que precisa acontecer, lá de dentro sai luz. Quanto mais fundo, mais luz. Quanto mais fundo, mais luz. Quanto mais perverso a entidade, mais luz vai sair lá de dentro. Guardiões, praticamente. São guardiões. O mais interessante dessa história, essa é muito interessante. Assim, a gente passa por tentações, não é assim? Quando a gente sobe a montanha, o nosso pai interno vai pagando as tentações. Ele paga. Olha, você fez um bom serviço, está aqui seu dinheiro. Tá aqui, ele vai pagando. Tudo esquematizado, tudo certinho. Gente, não tem uma folha que cai lá se não é à vontade.
O negócio é impressionante. Quando eu vi esse negócio das tentações recebendo o dinheirinho delas, e toda feliz indo embora, assim, eu falei, nossa, gente, como é que é isso? E meu pai então ele falou, vocês prestaram um bom serviço. Poxa, que bom, né? E eu fazer um sufoco aqui para sair delas. Os bichos estão treinados. Olha que coisa que é essa da iniciação. E a gente reclama achando que tá tudo errado, né? Não tá tudo errado. Olha, esqueça esse negócio de reclamar. Esqueça. Acabou a reclamação, acabou a fase de menino. Por que existe essa frase da Helena Blavatsky? Porque, a princípio, a gente vê em espelhos, mas um dia veremos face a face. É assim? Está em Coríntios, eu não lembro mais o versículo. Enquanto existe o ego, a gente só vai ter a percepção desse mundo por espelhos. Tudo é reflexo. Tudo é reflexo. A gente precisa ir quebrando espelho por espelho, espelho por espelho, quebrando. Aí a gente vê a verdade. A verdade é o átomo do Pai funcionando perfeitamente. Quando o átomo do Pai funciona perfeitamente, a verdade está instalada. Quando o átomo do Filho funciona perfeitamente, o amor está instalado. Quando o átomo a faísca elétrica que corre pela nossa coluna, que é o Kundalini, estiver devidamente instalada, a gente é iluminado. Assim, são coisas, tudo é dentro de nós. Gilberto, e quando essa verdade dói? E aí, tá tudo certo também? Tem que doer mesmo? Dói, lógico que dói. Ela dói mesmo. Essa é chamada verdade amarga. Porque aquilo que está lá dentro de nós é a nossa produção. Por isso que ela dói. Não adianta reclamar, não adianta a gente justificar, a gente criticar, condenar, nada. Nenhuma desses caminhos te leva à ascensão. O caminho que te leva à ascensão é compreende, assume, elimina. Compreende, assume, elimina. Só. Simples. Tá? Aquilo que você olhar no outro, por mais estranho que pareça, está dentro de você. Porque nós vemos em espelho. O outro é o nosso espelho. Cada pessoa que a gente olha, coisas que a gente gosta ou não gosta, não faz diferença, aquele é o nosso espelho. Isso é um ginásio de esportes. Cada pessoa está treinando com a gente está um treinando o outro, é um ginásio. Tá? Pessoal, vamos concluir então, que ficou tarde, né? Olha, agradeço a vocês de coração pela presença e pelas perguntas também. Valeu. Pessoal, só aproveitando aqui para concluir, eu quero dizer que o espaço está disponível para quem quer fazer jejum, para usar essas ferramentas, a ayahuasca, jejum, o espaço está disponível. É para isso que aí a gente tem o barracão de baixo, então as pessoas vêm e podem fazer jejum aqui, tá? É jejum absoluto, 21 dias, 17 dias, para quem já fez 21. É isso, tá? Obrigada, boa noite para todos, boa semana.